Um rico investidor decide se vestir como pessoa comum e vive na pele o preconceito que nunca imaginou existir. A vingança que ele arquiteta vai muito além do que qualquer um poderia esperar. Em uma manhã ensolarada em Porto Alegre, um multimilionário toma uma decisão que mudará sua vida para sempre ao guardar seus ternos italianos e se misturar com a população nas ruas da capital gaúcha. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O ar gelado da manhã porto-alegrense cortava o rosto de Marcelo Santos, enquanto ele observava a movimentação da Rua da Praia do alto de seu escritório no 30º andar. Aos 42 anos, esse homem negro de porte atlético havia construído um império financeiro estimado em mais de 200 milhões de reais, sendo reconhecido nacionalmente por seus investimentos em projetos sociais e programas de inclusão. Suas empresas empregavam milhares de pessoas. Suas fundações beneficiavam comunidades carentes por todo o Rio Grande do Sul. E sua reputação como filantropo era impecável. Mas naquela manhã de terça-feira, uma inquietação diferente o consumia como nunca antes. Havia passado os últimos 20 anos de sua vida construindo pontes entre sua origem humilde no bairro Restinga e o mundo dos negócios, sempre trajando ternos sob medida que custavam mais que o salário mínimo anual, frequentando eventos onde era o único rosto negro em meio a dezenas de empresários brancos. Sua trajetória de superação era inspiradora. Filho de uma doméstica e um pedreiro, conseguira bolsa integral para estudar administração na UFRGS, depois um MBA nos Estados Unidos e, finalmente, retornar ao Brasil, determinado a provar que podia conquistar qualquer espaço. Mas algo havia mudado nos últimos meses. As reuniões em clubes exclusivos, os jantares beneficentes onde escrevia cheques de valores astronômicos, os discursos sobre responsabilidade social, tudo começara a soar vazio em seus ouvidos. Ele se perguntava se realmente conhecia as pessoas que dizia estar ajudando, ou se sua filantropia era apenas uma forma sofisticada de manter distância do mundo real enquanto alimentava sua própria consciência. A decisão veio de forma súbita e irrevogável. Dirigiu-se ao seu closet, onde centenas de ternos importados permaneciam organizados por cores e ocasiões, e os ignorou completamente. No fundo de uma gaveta, encontrou roupas que havia comprado anos atrás para uma campanha publicitária de uma de suas empresas. Uma calça jeans desbotada, uma camiseta branca simples da Hering e um tênis All-Star preto já gasto pelo tempo. Hal tirou seu Rolex Submariner de ouro, seus abotoaduras de platina, e guardou tudo no cofre junto com sua carteira de couro italiano repleta de cartões black. Diante do espelho, mal se reconheceu. Sem os símbolos externos de poder e riqueza, seus traços africanos se tornaram mais evidentes. Sua pele retinta brilhava naturalmente sob a luz e, pela primeira vez em décadas, parecia apenas um homem comum. Pegou uma carteira simples de nylon, colocou alguns reais em dinheiro, sua identidade e um cartão do SUS que havia tirado anos atrás, mas nunca usado, e desceu até a garagem. Passou direto por sua coleção de carros importados, a Ferrari, o Porsche, a Range Rover, e pegou as chaves de um Corsa 2010 que um de seus funcionários usava para entregas. O banco de tecido gasto, o ar-condicionado que mal funcionava e o cheiro de combustível que se infiltrava pelo assoalho criaram um contraste brutal com o luxo ao qual estava acostumado. Dirigiu pelas ruas de Porto Alegre como não fazia há mais de uma década, sem motorista, sem escolta, apenas ele e a cidade que havia ajudado a transformar através de seus investimentos, mas que mal conhecia intimamente. O trânsito pesado da Avenida Ipiranga, o barulho dos ônibus liberando fumaça preta, os vendedores ambulantes nos semáforos, tudo adquiriu uma dimensão completamente nova quando experimentado de dentro, não de trás dos vidros blindados de seus carros de luxo. Decidiu estacionar próximo ao mercado público e caminhar pela região central, onde o aroma de chimarrão se misturava com o som de sanfonas
e o sotaque carregado dos gaúchos. Era ali, naquele coração pulsante de Porto Alegre, entre os camelôs da Rua da Praia e os engraxates da Praça da Alfândega, que ele queria entender como era a vida real das pessoas que apareciam apenas como números em seus relatórios sociais. Foi então que cruzou com o olhar do sargento Carlos Eduardo Moreira, um policial militar de 48 anos, veterano de quase 3 décadas na corporação. Carlos Eduardo havia crescido no bairro Menino Deus, em uma família de classe média, filho de um bancário e uma professora, sempre acreditando que sua missão era manter a ordem social através da autoridade. Alto, forte, com bigode grisalho e uma presença intimidadora, ele havia desenvolvido ao longo dos anos um olhar treinado para identificar quem pertencia ou não a determinados espaços da capital gaúcha. Algo na postura de Marcelo despertou a atenção do sargento. Não era exatamente suspeita criminal, mas uma intuição baseada em anos de experiência. Aquele homem negro, sozinho, caminhando pela região comercial central numa manhã de dia útil, com roupas simples mas limpas demais, não se encaixava no padrão que ele esperava ver naquele horário e local. Em sua mente, pessoas assim deveriam estar trabalhando em empregos braçais, não passeando tranquilamente pelo centro financeiro da cidade. A abordagem começou sutil, como um predador cercando sua presa. Carlos Eduardo aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos, ajustando o cinturão com equipamentos que tinia a cada passo. "Bom dia, amigo", disse com um tom que misturava falsa cordialidade com clara intimidação. "Posso saber o que o senhor está fazendo por aqui?" Marcelo, acostumado a ser tratado como doutor ou senhor por todos ao seu redor, sentiu imediatamente que algo estava errado naquela interação. "Bom dia, oficial. Estou apenas caminhando, conhecendo a cidade", respondeu com a dicção impecável desenvolvida em anos de estudos e reuniões internacionais. O contraste entre sua aparência simples e sua forma culta de falar chamou ainda mais a atenção do policial. "Conhecendo a cidade? O senhor não é daqui, então?", perguntou Carlos Eduardo, os olhos percorrendo cada detalhe da roupa e postura de Marcelo. "Pode me mostrar seus documentos?" O que começou como uma abordagem de rotina rapidamente escalou para algo muito mais sinistro. O sargento passou a fazer perguntas cada vez mais invasivas. De onde vinha, onde trabalhava, se tinha dinheiro para estar passeando em horário comercial, se não estava envolvido com atividades suspeitas. O tom foi se tornando progressivamente mais agressivo e termos pejorativos começaram a ser sussurrados: negrinho, vagabundo, marginalzinho. Pela primeira vez em sua vida adulta, Marcelo Santos experimentou na pele o gosto amargo da discriminação racial pura e despudorada. Suas mãos tremeram levemente enquanto procurava os documentos, sentindo os olhares curiosos dos transeuntes que começaram a se aglomerar para assistir ao espetáculo. O homem que comandava empresas multinacionais, que era recebido em palácios governamentais, que tinha ministros em sua agenda de contatos, agora era apenas mais um negro sendo humilhado publicamente por um policial preconceituoso. Entre os observadores estava Maria Helena Pereira, uma professora aposentada de 64 anos que havia dedicado 4 décadas de sua vida educando crianças em escolas públicas da periferia de Porto Alegre. Pequena, cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável, Maria Helena carregava nos olhos a sabedoria de quem havia testemunhado décadas de injustiças sociais, mas também a coragem de quem nunca se calou diante da opressão. Havia crescido em uma família operária no bairro Sarandi, filha de um metalúrgico e uma costureira, e desde jovem aprendera que a educação era a única arma capaz de transformar realidades. Durante sua carreira, havia enfrentado preconceitos por ser mulher em posições de liderança, havia lutado por melhores condições nas escolas e havia visto centenas de seus alunos negros sofrerem discriminação que limitava seus sonhos e oportunidades. Naquela manhã voltava de uma consulta médica quando presenciou a cena. Algo em seu peito se incendiou ao ver mais um jovem negro sendo humilhado sem motivo aparente. Suas décadas de experiência lhe diziam que aquele não era um criminoso,
mas simplesmente mais uma vítima do racismo sistemático que corrói a sociedade brasileira como um câncer silencioso. "Sargento!" gritou com a voz firme que havia usado para disciplinar milhares de estudantes ao longo da carreira. "O que esse rapaz fez de errado? Por que está sendo constrangido dessa forma?" A intervenção corajosa de Maria Helena cortou o ar tenso como uma lâmina, fazendo com que vários curiosos parassem para observar o confronto entre a pequena professora aposentada e o imponente policial militar. Carlos Eduardo, surpreendido pela ousadia da mulher, sentiu sua autoridade sendo questionada publicamente, o que apenas intensificou sua agressividade. "A senhora não se meta no que não lhe diz respeito", rosnou o sargento, a mão se aproximando instintivamente do cacetete pendurado em seu cinturão. "Este indivíduo está sendo abordado por estar em atitude suspeita, e eu tenho autoridade para isso." Mas Maria Helena não se intimidou. Havia enfrentado diretores machistas, pais conservadores e burocracias opressivas durante toda sua carreira, e um policial truculento não seria diferente. "Atitude suspeita de quê? Caminhar pelas ruas da própria cidade? Desde quando isso é crime?" rebateu, sua voz ecoando pela rua e atraindo ainda mais atenção. Escondido entre os curiosos, Rafael Silva observava a cena se desenrolar com o olho treinado de quem havia passado os últimos 5 anos documentando desigualdades sociais pelas lentes de sua câmera. Aos 28 anos, esse jovem fotógrafo freelancer havia transformado sua paixão pela arte em uma missão pessoal de dar visibilidade às injustiças que ocorriam diariamente nas ruas de Porto Alegre, mas que raramente chegavam aos noticiários ou redes sociais. Filho de um casal de imigrantes sírios que havia chegado ao Brasil nos anos 1980, fugindo de conflitos em seu país natal, Rafael crescera no bairro Cidade Baixa, ouvindo histórias de preconceito e discriminação que seus pais enfrentaram ao tentar reconstruir suas vidas em terra estranha. Seu pai, que havia sido engenheiro em Damasco, precisou trabalhar como taxista em Porto Alegre, enquanto sua mãe, ex-professora de árabe, aceitou empregos como faxineira para sustentar a família. Essas experiências familiares haviam despertado em Rafael uma sensibilidade especial para situações de injustiça social. Sua câmera Canon, comprada usada com economias de meses trabalhando como assistente em estúdios fotográficos, havia se tornado sua ferramenta de resistência, seu meio de dar voz àqueles que normalmente permaneciam silenciados. Naquele momento, observando a humilhação desnecessária que se desenrolava diante de seus olhos, Rafael começou discretamente a fotografar a cena. Cada clique era calculado, capturando não apenas a agressividade do policial e a dignidade de quem sofria a abordagem, mas também as expressões dos transeuntes, alguns incomodados, outros indiferentes, alguns até aprovando tacitamente a ação discriminatória. A situação escalou quando Carlos Eduardo, sentindo-se encurralado pela crescente atenção pública, decidiu intensificar a humilhação. "Vou ter que fazer uma revista pessoal", anunciou em voz alta, claramente procurando demonstrar autoridade diante da multidão. "Encosta na parede." O constrangimento de Marcelo atingiu seu ápice quando foi forçado a se posicionar contra a parede de um prédio histórico da Rua da Praia, de braços abertos, enquanto o sargento começou a apalpar seu corpo em busca de supostas armas ou drogas que obviamente não existiam. O cheiro de urina e lixo acumulado naquele canto da rua se misturava com a humilhação que ele sentia queimar em seu peito como ácido corrosivo. Por 25 minutos eternos, Marcelo foi submetido a perguntas vexatórias, revista invasiva e comentários preconceituosos, tudo diante de dezenas de pessoas que assistiam como se fosse um espetáculo gratuito. Alguns claramente desaprovavam, outros pareciam achar que ele devia ter feito algo para merecer aquele tratamento, e uns poucos até pareciam se divertir com a situação. Quando finalmente o sargento se afastou, não sem antes advertir ameaçadoramente que não queria ver aquela cara suspeita rondando o centro novamente, Marcelo permaneceu encostado na parede por alguns instantes, processando a intensidade do que havia acabado de vivenciar. Pela primeira vez em décadas, havia experimentado a vulnerabilidade absoluta,
a impotência total diante de um sistema que o julgara única e exclusivamente pela cor de sua pele. Maria Helena aproximou-se imediatamente, seus olhos pequenos, mas brilhantes, refletindo décadas de compaixão e luta social. "Você está bem, filho?" perguntou com a ternura maternal que havia consolado milhares de crianças feridas ao longo de sua carreira. Isso que aconteceu não foi certo. Não foi certo nada. As lágrimas que Marcelo havia contido durante toda a humilhação finalmente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de raiva, de impotência, de uma compreensão nova e dolorosa sobre realidades que ele havia apenas teoricamente conhecida através de relatórios e estatísticas. "Obrigado, senhora", murmurou com a voz embargada. A senhora não precisava ter se envolvido, poderia ter se machucado. "Filho", disse Maria Helena, colocando uma mão pequena, mas firme em seu ombro. "Eu passei a vida toda ensinando crianças que todas as pessoas têm dignidade e direitos iguais. Como eu poderia ficar calada vendo alguém sendo tratado desse jeito? Meu nome é Maria Helena, e eu quero que você saiba que nem todos nós pensamos assim." Rafael aproximou-se discretamente, sua câmera ainda pendendo do pescoço. "Com licença", disse respeitosamente. "Eu sou fotógrafo e documentei o que aconteceu aqui. Tenho fotos que provam que o senhor não fez nada de errado, que foi uma abordagem completamente desnecessária e preconceituosa. Se quiser, posso ajudar." Os três se entreolharam naquele momento. Três estranhos unidos por uma experiência traumática que havia exposto as feridas mais profundas da sociedade brasileira. Sem perceber, haviam acabado de plantar a semente do que se tornaria um movimento transformador que mudaria não apenas suas vidas individuais, mas toda a dinâmica social daquela região de Porto Alegre. A caminhada até um pequeno café próximo ao mercado público aconteceu em silêncio, cada um processando internamente os eventos dos últimos minutos. O estabelecimento escolhido por Maria Helena era um lugar aconchegante e familiar, com paredes decoradas por fotografias antigas de Porto Alegre e o aroma característico do café colonial gaúcho preenchendo o ambiente. "Café do Seu Miguel" estava pintado em letras desbotadas na fachada, e o interior revelava décadas de histórias guardadas entre suas mesas de madeira rústica e cadeiras que já haviam acomodado milhares de conversas importantes. Maria Helena era cliente habitual há mais de 15 anos desde que se aposentara, e sabia que ali encontraria um ambiente seguro para processar o que havia acontecido. Enquanto Maria Helena pedia 3 cafés com leite e pão de açúcar, Rafael discretamente mostrava algumas das fotos que havia capturado em sua câmera. As imagens eram chocantes, registravam claramente a desproporcionalidade da abordagem, a humilhação desnecessária e, principalmente, a dignidade com que Marcelo havia suportado toda a situação. Eram fotografias que contavam uma história de injustiça, mas também de resistência silenciosa. "Isso acontece todos os dias", disse Maria Helena, mexendo lentamente o açúcar em seu café, seus olhos distantes, como se estivesse revivendo décadas de experiências similares. "Durante todos esses anos dando aula, eu vi centenas de meninos como você sendo perseguidos, humilhados, tendo seus sonhos destruídos simplesmente por causa da cor da pele. A diferença é que hoje alguém fotografou, alguém se importou em intervir." Marcelo permanecia calado, ainda processando a intensidade emocional do trauma recente. Toda sua vida havia sido construída em torno da ideia de que o sucesso financeiro e o reconhecimento social poderiam protegê-lo do preconceito racial. Havia acreditado que seus ternos caros, seus carros importados, seus títulos universitários funcionavam como uma armadura contra a discriminação. Mas naquelas poucas horas, disfarçado como uma pessoa comum, toda essa ilusão havia se despedaçado como vidro. "Eu nunca havia passado por isso", confessou finalmente sua voz ainda trêmula. "Quer dizer, nunca dessa forma tão direta, tão cruel. Eu sabia que o preconceito existia. Eu financio projetos contra o racismo, mas nunca havia sentido na pele o que realmente significa ser julgado apenas pela aparência." Rafael baixou sua câmera e se inclinou sobre a mesa, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade
que revelava suas próprias experiências com discriminação. Meus pais são imigrantes sírios, disse suavemente. Eles chegaram aqui nos anos 80 fugindo da guerra. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora, mas aqui foram tratados como refugiados indesejados. Tiveram que começar do zero, enfrentaram preconceito todos os dias. Eu cresci vendo isso, e foi por isso que comecei a fotografar situações como a de hoje. A conversa foi interrompida pela chegada de um jovem alto e magro, de aproximadamente 30 anos, que se aproximou da mesa com uma expressão de indignação e determinação nos olhos. Usava uma camisa social simples, calça jeans e carregava uma pasta de couro já gasta pelo tempo. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente desalinhados, como se tivesse corrido para chegar até ali. Com licença, disse o jovem, sua voz demonstrando urgência, mas também respeito. Eu me chamo Gabriel Oliveira, sou advogado. Eu estava do outro lado da rua quando vi toda a situação. Presenciei a abordagem abusiva. Vi a humilhação que o senhor sofreu e quero oferecer minha ajuda jurídica. Gabriel era formado havia apenas 3 anos pela Faculdade de Direito da PUC-RS, mas já havia se especializado em casos de direitos humanos e discriminação racial. Sua motivação não era apenas profissional, mas profundamente pessoal. Sua avó materna, Dona Josefina, havia sido uma das primeiras professoras negras de Porto Alegre nos anos 1950, enfrentando preconceitos e limitações que haviam marcado toda a família. Crescera ouvindo histórias de como sua avó precisava chegar mais cedo à escola para evitar comentários maldosos de pais de alunos, como teve que trabalhar o dobro de seus colegas brancos para obter o mesmo reconhecimento, como lutou para que seus próprios filhos tivessem oportunidades educacionais que lhe haviam sido negadas. Essas narrativas familiares haviam despertado nele uma paixão ardente por justiça social, transformando sua formação jurídica em uma missão pessoal de combate à discriminação. Doutor Gabriel, disse Maria Helena com um sorriso de reconhecimento, que bom vê-lo aqui. Este é um momento difícil, mas sua presença pode fazer toda a diferença. Marcelo olhou para os 3 rostos ao redor da mesa. A professora aposentada que havia arriscado sua própria segurança para defendê-lo. O jovem fotógrafo que havia documentado sua humilhação como forma de resistência. E agora um advogado, disposto a lutar juridicamente por sua dignidade. Eram 3 desconhecidos que haviam escolhido se envolver em sua dor, transformando um momento de isolamento e humilhação em uma experiência de solidariedade humana. Foi nesse instante que Marcelo tomou a segunda decisão mais importante de sua vida. A primeira havia sido se disfarçar para experimentar a realidade das ruas. A segunda seria usar essa experiência não como uma aventura temporária, mas como o ponto de partida para uma transformação profunda e permanente. Eu quero processar esse policial, declarou com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Mas mais do que isso, eu quero entender como posso usar essa experiência para fazer diferença real. Vocês 3 me mostraram que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem pessoas dispostas a lutar contra a injustiça. Eu quero aprender com vocês. Gabriel abriu sua pasta e retirou uma folha de papel e uma caneta. Primeiro vamos registrar tudo o que aconteceu com detalhes, disse com determinação profissional. Rafael, essas fotos serão fundamentais como evidência. Dona Maria Helena, o seu testemunho também será crucial. E, senhor, fez uma pausa, percebendo que ainda não sabia o nome de quem havia decidido defender. Marcelo, respondeu simplesmente, decidindo manter sua identidade real em segredo por enquanto. Sabia que revelar sua verdadeira posição social poderia mudar completamente a dinâmica do grupo e queria primeiro entender profundamente essas pessoas que haviam demonstrado tanta integridade e coragem. Nos dias seguintes, o quarteto começou a se reunir regularmente no café do seu Miguel, que rapidamente se tornou seu quartel-general informal. Gabriel trabalhava meticulosamente na preparação do processo judicial contra o sargento Carlos Eduardo, enquanto Rafael organizava e editava as fotografias que serviriam como evidência documental da abordagem discriminatória. Maria Helena, com sua experiência de décadas lidando com burocracia educacional
e casos de injustiça social, oferecia conselhos práticos sobre como navegar pelos sistemas governamentais e encontrar aliados estratégicos. Suas conexões na comunidade educativa se revelaram inestimáveis para amplificar a discussão sobre racismo institucional. Marcelo, ainda mantendo sua identidade verdadeira em segredo, contribuía com insights que demonstravam uma compreensão surpreendentemente sofisticada sobre dinâmicas sociais e estratégias de mudança sistemática. Seus comentários revelavam uma educação privilegiada e experiência em liderança, mas ele sempre atribuía seus conhecimentos a leituras e interesse pessoal no assunto. Durante essas reuniões, uma primeira pequena revelação surgiu quando descobriram que o café do seu Miguel pertencia ao pai de Gabriel. Miguel Oliveira era um homem de 58 anos que havia imigrado da região nordeste do Brasil nos anos 1980, estabelecendo-se em Porto Alegre com apenas algumas economias e o sonho de oferecer uma vida melhor para sua família. Meu pai sempre quis que este lugar fosse mais que um café, explicou Gabriel numa tarde chuvosa, enquanto o som da água batendo nas janelas criava uma atmosfera íntima no estabelecimento quase vazio. Ele dizia que queria criar um espaço onde todas as pessoas se sentissem bem-vindas, independentemente de onde viessem ou como se vestissem. Acho que não é coincidência termos nos encontrado aqui. Essa descoberta revelou a primeira conexão inesperada no grupo. O local onde se reuniam não era apenas um café neutro, mas um espaço criado intencionalmente para promover inclusão e acolhimento. Miguel Oliveira havia construído seu negócio seguindo valores que se alinhavam perfeitamente com a luta que eles haviam decidido empreender. Durante a terceira semana de reuniões, enfrentaram seu primeiro obstáculo significativo. Autoridades locais, pressionadas por reclamações de que suas reuniões estavam causando perturbação na área comercial central, ameaçaram limitar o horário de funcionamento do café e restringir o uso do espaço para atividades políticas. O segundo obstáculo veio de dentro da própria comunidade. Alguns moradores antigos da região, acostumados com décadas de ordem estabelecida, começaram a expressar desconforto com as discussões sobre racismo e discriminação que estavam ganhando visibilidade. Comentários sussurrados sobre pessoas causando problemas onde não existiam começaram a circular pelos estabelecimentos vizinhos. Foi durante esse período de pressão crescente que Ana Paula Costa entrou em suas vidas. Essa jornalista veterana de 52 anos, especializada em cobrir questões de direitos civis há mais de 2 décadas, havia tomado conhecimento da situação através das fotografias de Rafael que começaram a circular discretamente nas redes sociais. Ana Paula possuía uma reputação sólida e respeitada no jornalismo gaúcho, tendo coberto alguns dos casos mais importantes de discriminação racial e injustiça social no Rio Grande do Sul. Sua credibilidade profissional havia sido construída ao longo de anos de reportagens corajosas que frequentemente incomodavam autoridades e grupos de poder estabelecidos. Filha de uma família de classe média do bairro Moinhos de Vento, Ana Paula havia despertado para questões sociais ainda na universidade, quando começou a perceber os contrastes gritantes entre sua realidade privilegiada e a situação de vulnerabilidade de grandes parcelas da população porto-alegrense. Sua carreira jornalística havia se tornado uma missão pessoal de dar visibilidade a vozes silenciadas e expor estruturas de opressão sistemática. Eu gostaria de conversar com vocês sobre essa situação, disse Ana Paula quando os abordou numa tarde no café, sua presença profissional mas calorosa, inspirando imediata confiança. Essas fotografias mostram um padrão de comportamento que eu venho documentando há anos. Vocês podem estar sentados sobre uma história muito maior do que imaginam. A inclusão de Ana Paula no grupo trouxe uma nova dimensão à sua luta. Sua experiência jornalística revelou que o caso de Marcelo não era isolado. Ela possuía arquivos de dezenas de situações similares ocorridas na região central de Porto Alegre nos últimos anos, todas envolvendo abordagens policiais discriminatórias contra pessoas negras que pareciam fora de lugar em áreas consideradas nobres da cidade.
O problema é que a maioria dessas vítimas não tinha recursos para lutar, não conhecia seus direitos ou simplesmente estava com medo demais das consequências, explicou Ana Paula durante uma de suas primeiras reuniões com o grupo. Vocês têm algo diferente. Têm documentação, têm determinação e têm uma rede de apoio. Isso pode fazer toda a diferença. Durante essas conversas mais profundas, uma segunda revelação significativa emergiu. Maria Helena havia sido vítima de um esquema de corrupção na Secretaria de Educação que havia reduzido drasticamente sua aposentadoria. Um administrador corrupto havia falsificado documentos, alegando que ela havia faltado ao trabalho durante períodos em que, na verdade, estava de licença médica oficial, resultando em descontos que comprometiam sua sobrevivência financeira. Eu não falei sobre isso antes porque sempre achei que era problema só meu, confessou Maria Helena, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Mas agora percebo que faz parte do mesmo sistema. Eles atacam os mais vulneráveis porque sabem que não temos como nos defender. Esta descoberta não apenas explicava as dificuldades financeiras que Maria Helena enfrentava, mas também demonstrava como a corrupção afetava diretamente as pessoas mais dedicadas ao serviço público. Gabriel imediatamente se ofereceu para investigar o caso, enquanto Ana Paula viu nele mais uma peça no quebra-cabeças de injustiças sistemáticas que ela vinha documentando. O grupo estava crescendo em coesão e propósito, mas também atraindo atenção indesejada. Suas reuniões no café haviam se tornado conhecidas na região, e nem toda a atenção era positiva. Alguns frequentadores antigos do estabelecimento começaram a evitar o local, enquanto outros chegavam claramente com intenções de intimidação. Sentavam-se em mesas próximas, faziam comentários em voz alta sobre pessoas que não sabiam seu lugar e fotografavam discretamente os membros do grupo. A tensão atingiu um pico quando Miguel Oliveira foi abordado por representantes de uma associação comercial local que sugeriram fortemente que ele controlasse as atividades políticas em seu estabelecimento, caso contrário poderia enfrentar dificuldades com licenças e fiscalizações. Foi nesse momento de pressão crescente que ocorreu a terceira revelação transformadora. Rafael revelou que suas fotografias sobre injustiças sociais não eram apenas um projeto artístico pessoal, mas uma missão familiar de longa data. Seus pais, os imigrantes sírios, haviam enfrentado discriminação similar nas décadas de 1980 e 1990, e ele havia crescido ouvindo histórias detalhadas sobre humilhações e preconceitos que eles preferiram suportar em silêncio. Meu pai sempre me dizia que um dia alguém teria que contar essas histórias, revelou Rafael durante uma reunião particularmente emotiva, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto folheava um álbum antigo de fotografias familiares. Ele guardou documentos, fotos, registros de tudo o que aconteceu com eles quando chegaram aqui. Dizia que um dia isso poderia ajudar outras pessoas que passassem pela mesma situação. As fotografias antigas mostravam seus pais em situações claras de discriminação, sendo impedidos de entrar em determinados estabelecimentos, sendo obrigados a aceitar empregos muito abaixo de suas qualificações, sendo tratados com desprezo por funcionários públicos. Era um arquivo histórico de preconceito que havia permanecido guardado por décadas, esperando o momento certo para vir à tona. Esta revelação adicionou uma dimensão histórica poderosa à luta do grupo. Não estavam apenas combatendo injustiças isoladas do presente, mas confrontando padrões de discriminação que se perpetuavam há gerações, afetando diferentes grupos minoritários de formas sistemáticas e previsíveis. Ana Paula imediatamente reconheceu o valor jornalístico e histórico desse material. Este arquivo é uma janela para entendermos como a discriminação evolui, mas nunca desaparece, disse com entusiasmo profissional. É evidência de que o que aconteceu com Marcelo faz parte de uma estrutura muito maior e mais antiga de exclusão social. O grupo estava se fortalecendo, mas também se tornando um alvo mais visível. A quinta semana de reuniões trouxe um novo desafio quando foram abordados por Carlos Eduardo Moreira, em pessoa. O sargento apareceu no café numa tarde, ainda de uniforme,
claramente tentando intimidar os membros do grupo com sua presença autoritária. "Ouvi dizer que vocês estão falando sobre mim por aí", disse Carlos Eduardo, sua voz carregada de ameaça mal disfarçada. "Espero que todos entendam que eu sou um policial experiente apenas cumprindo meu dever. Qualquer pessoa que espalhe mentiras sobre meu trabalho pode enfrentar consequências legais." A tentativa de intimidação teve o efeito oposto ao esperado. Em vez de amedrontar o grupo, a aparição do sargento apenas confirmou suas suspeitas de que estavam tocando em feridas profundas do sistema. Gabriel, demonstrando a coragem que havia herdado de sua avó, respondeu com firmeza profissional: "Sargento, o senhor tem todo o direito de se defender através dos canais legais apropriados. Nós também temos o direito constitucional de buscar justiça quando nossos direitos são violados." A tensão no café era palpável, com outros clientes observando nervosamente a confrontação entre o grupo de ativistas e o policial militar. Miguel Oliveira, demonstrando a bravura que havia trazido sua família do Nordeste para construir uma nova vida no Sul, posicionou-se firmemente ao lado dos jovens. "Sargento, este é um estabelecimento privado onde todas as pessoas são bem-vindas para conversas pacíficas. Se o senhor não está aqui como cliente, eu gostaria que se retirasse." Carlos Eduardo olhou ao redor da mesa, seus olhos se fixando por um momento mais longo em Marcelo, como se tentasse lembrar exatamente onde havia visto aquele rosto antes. Há algo familiar naqueles traços, naquela postura, mas não conseguia identificar o quê. Após alguns segundos tensos, o sargento se retirou com uma advertência final: "Cuidado para não morderem mais do que podem mastigar." A saída do policial deixou o grupo em silêncio por alguns momentos, processando a gravidade da situação em que se encontravam. Não estavam mais lidando com um caso isolado de discriminação, mas entrando em confronto direto com estruturas de poder que não hesitariam em usar intimidação para manter o status quo. Foi nesse momento de tensão máxima que Marcelo tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica do grupo. Olhando para os rostos dos 3 pessoas que haviam se tornado sua família escolhida nas últimas semanas, Maria Helena com sua coragem maternal, Gabriel com sua paixão jurídica, Rafael com sua arte como resistência, Ana Paula com sua determinação jornalística, ele percebeu que não podia mais manter sua verdadeira identidade em segredo. "Eu preciso contar uma coisa para vocês", disse Marcelo, sua voz carregada de emoção e apreensão. "Algo que pode mudar completamente como vocês me veem, mas que não posso mais esconder se queremos realmente lutar juntos contra essas injustiças." O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa e ansiedade. Cada membro do grupo sabia que estavam prestes a ouvir algo que transformaria fundamentalmente sua compreensão não apenas sobre Marcelo, mas sobre toda a situação em que se encontravam envolvidos. Durante as primeiras 5 semanas de reuniões no café, Marcelo havia cuidadosamente construído uma persona de trabalhador comum. Falava sobre seu emprego em termos vagos, mencionava dificuldades financeiras que não condiziam com sua realidade e demonstrava conhecimentos sobre negócios e estratégia que atribuía a interesse pessoal e muita leitura. Mas manter essa fachada estava se tornando progressivamente mais difícil, especialmente conforme o grupo desenvolvia estratégias mais sofisticadas que requeriam recursos e conexões que um trabalhador comum não possuiria. Além disso, a intimidade crescente e a confiança mútua que haviam desenvolvido tornavam cada mentira uma traição pessoal aos princípios de honestidade que fundamentavam sua luta por justiça. "Meu nome completo é Marcelo Santos", começou, sua voz trêmula pela primeira vez desde que haviam se conhecido. "E eu não sou um trabalhador comum. Eu sou empresário. Na verdade, sou dono de várias empresas. Sou milionário." O impacto dessas palavras no grupo foi como uma explosão silenciosa. Maria Helena deixou cair sua xícara de café. Rafael baixou sua câmera com expressão de choque. Gabriel fechou abruptamente seu notebook e Ana Paula se inclinou para trás na cadeira, processando as implicações dessa revelação. "Eu sei que isso muda tudo", continuou Marcelo rapidamente, tentando conter o dano que sabia ter causado.
Sei que vocês devem estar se sentindo traídos, enganados, mas por favor, deixem-me explicar por quê. Durante a próxima hora, Marcelo contou sua história completa, sua origem humilde no bairro Restinga, sua trajetória de sucesso financeiro, sua crescente sensação de isolamento e desconexão da realidade social que sua riqueza havia criado. Explicou como a decisão de se disfarçar havia nascido de uma necessidade genuína de entender as vidas das pessoas que ele afirmava ajudar através de sua filantropia. Eu passei 20 anos escrevendo cheques para organizações sociais, financiando projetos de inclusão, me achando um filantropo exemplar, confessou com lágrimas nos olhos. Mas nunca havia realmente entendido o que significava ser discriminado, ser humilhado, ser julgado apenas pela aparência. Vocês me deram a primeira experiência genuína de solidariedade humana que eu tive em décadas. A reação do grupo foi complexa e variada. Maria Helena, com sua sabedoria de décadas lidando com pessoas em momentos de vulnerabilidade, foi a primeira a falar. Filho, o que importa não é de onde você veio ou quanto dinheiro você tem. O que importa é como você reagiu quando viu injustiça, como você escolheu usar suas experiências. Gabriel, por outro lado, estava visivelmente perturbado. Como advogado, sentia-se profissionalmente comprometido por ter aceito um caso baseado em informações incompletas. Marcelo, ou seja lá qual é seu nome verdadeiro, você entende que isso compromete legalmente nosso caso? Você mentiu sobre sua identidade e isso pode invalidar todo o processo. Rafael permaneceu em silêncio por longos minutos, suas mãos mexendo nervosamente com a alça de sua câmera. Finalmente, olhou diretamente para Marcelo. Minhas fotografias documentaram uma injustiça real. Não importa quem você é. O que aquele policial fez foi errado. Mas eu preciso saber. Isso tudo foi algum tipo de experimento social? Nós somos cobaias na sua pesquisa sobre como os pobres vivem? A dor na voz de Rafael cortou Marcelo mais profundamente que qualquer crítica legal ou moral poderia ter feito. Não, respondeu com veemência desesperada. Não foi isso. Foi real. Tudo o que eu senti foi real. A humilhação, a gratidão por vocês terem me ajudado, o carinho que desenvolvi por cada um de vocês. Tudo isso foi absolutamente real. Ana Paula, com sua experiência jornalística em descobrir verdades ocultas, fez as perguntas mais diretas. Quantos milhões? Que tipo de empresas? Quanto você já sabia sobre o problema da discriminação antes de viver na pele? E mais importante, qual é seu plano real agora que sabemos quem você é? As respostas de Marcelo revelaram a extensão de sua riqueza. Empresas de tecnologia, investimentos imobiliários, uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de reais, mas também sua ignorância anterior sobre as realidades concretas da discriminação que ele havia apenas estudado teoricamente. Quanto aos seus planos futuros, ele foi honesto sobre sua incerteza. Não sabia exatamente como proceder, mas sabia que não podia mais voltar à sua vida anterior de isolamento privilegiado. A revelação criou uma crise existencial dentro do grupo. Alguns se sentiram manipulados, outros viram uma oportunidade, e todos precisaram reavaliar fundamentalmente a natureza de sua luta e seus objetivos futuros. Durante os dias seguintes, o grupo não se reuniu. Cada membro processou individualmente as implicações da revelação de Marcelo, questionando não apenas a autenticidade de sua participação, mas a validade de toda a experiência compartilhada que haviam construído juntos. Maria Helena, true to her decades of experience with human complexity, was the first to reach out. She called Marcelo directly and invited him for a private conversation in a small park near her home in the Sarandi neighborhood. Filho, disse ela enquanto caminhavam pelos caminhos de cascalho entre as árvores antigas do parque, eu vivi tempo suficiente para saber que as pessoas são complicadas. Você mentiu sobre sua identidade, isso é verdade. Mas a dor que eu vi no seu rosto, quando aquele policial te humilhou, isso não era mentira. A gratidão que você demonstrou quando nós te defendemos, isso também era real. Ela parou e se virou para encará-lo diretamente. A questão não é se você é rico ou pobre. A questão é se você vai usar o que aprendeu para fazer diferença real, ou se vai voltar para sua torre de marfim
achando que já fez sua boa ação. Gabriel, por sua vez, agendou uma reunião formal em seu pequeno escritório para discutir as implicações legais da revelação. Marcelo disse com seriedade profissional: sua identidade real, na verdade, fortalece nosso caso, não enfraquece. Mostra que a discriminação acontece baseada puramente em aparência, não em condição social real. Mas eu preciso saber que você está comprometido com isso a longo prazo. Rafael levou mais tempo para processar suas emoções complexas. Como artista, havia sido profundamente inspirado pela autenticidade que percebia na luta do grupo, e a descoberta sobre a identidade de Marcelo o fez questionar a genuinidade de toda a experiência. Mas quando finalmente procurou Marcelo, sua perspectiva havia evoluído. "Olha", disse Rafael durante um encontro tenso num café diferente, longe de seu local usual de reuniões. "Minha arte sempre foi sobre revelar verdades ocultas. A verdade é que você é rico, mas também é verdade que você foi discriminado. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. A questão é o que você faz com essa contradição." Ana Paula, com seu instinto jornalístico aguçado, viu na revelação uma oportunidade para uma história muito maior e mais impactante. "Marcelo", disse durante uma ligação telefônica direta, "sua história tem potencial para inspirar mudanças sistemáticas. Um milionário que vivencia discriminação e decide usar seus recursos para combatê-la, isso é manchete nacional. Mas só funciona se for genuíno, se você realmente mudar sua vida, não apenas fizer algumas doações caridosas." A pressão dessas conversas individuais forçou Marcelo a uma reflexão profunda sobre suas verdadeiras motivações e seu comprometimento futuro. Durante 3 dias de isolamento em sua mansão no bairro Três Figueiras, ele reavaliou completamente sua vida, seus valores e seus objetivos. Quando finalmente reuniu coragem para convocar o grupo de volta ao café do seu Miguel, Marcelo havia tomado decisões que surpreenderiam até mesmo seus críticos mais céticos. "Eu reestruturei completamente minha empresa", anunciou assim que todos se sentaram ao redor da mesa familiar que havia se tornado o centro de suas vidas transformadas. 50% dos lucros agora vão para um fundo permanente de combate à discriminação racial. Contratei auditores independentes para garantir transparência total. Mas as mudanças iam muito além do aspecto financeiro. Eu demiti executivos que descobri terem práticas discriminatórias em suas contratações. Implementei programas de diversidade não apenas nas empresas, mas em todos os fornecedores e parceiros. E mais importante, eu não vou mais voltar a viver isolado da realidade. Gabriel, que havia passado os últimos dias pesquisando precedentes legais, apresentou uma proposta que transformaria o caso individual em uma ação coletiva. Com os recursos que Marcelo pode providenciar e as evidências que Rafael documentou, podemos processuar não apenas o sargento individualmente, mas o sistema que permite essas práticas discriminatórias. Maria Helena sorriu pela primeira vez desde a revelação, reconhecendo no grupo a mesma paixão transformadora que havia motivado sua carreira educacional. "Se vocês estão falando sério sobre mudança real, então eu tenho contatos na comunidade que podem nos ajudar. Professores, líderes comunitários, famílias que sofreram discriminação similar." Rafael, com sua perspectiva artística única, propôs documentar todo o processo de mudança. "Eu quero fotografar não apenas os problemas, mas as soluções. Mostrar como pessoas comuns podem se organizar para criar mudanças sistemáticas. Fazer um registro visual de como a justiça pode funcionar quando há vontade real." Ana Paula viu no grupo reorganizado uma oportunidade jornalística sem precedentes. Esta pode ser a história do ano, como uma experiência pessoal de discriminação se transformou em um movimento de mudança social. Mas eu quero acompanhar vocês por meses, documentar cada passo, cada obstáculo, cada vitória. A reunião se estendeu por horas, transformando-se em uma sessão de planejamento estratégico que definiria os próximos meses de suas vidas. Decidiram expandir significativamente seu escopo, transformando o caso individual de discriminação em um movimento mais amplo de justiça social. Miguel Oliveira, que havia observado silenciosamente as transformações ocorrendo em seu café, finalmente se juntou à conversa.
Vocês podem usar este lugar como seu quartel-general oficial, ofereceu com o orgulho evidente de quem via seu negócio se tornar parte de algo historicamente importante. Nos meses seguintes, o grupo implementou mudanças que ecoaram muito além dos limites de Porto Alegre. O processo judicial contra o sargento Carlos Eduardo se tornou um caso paradigmático, estabelecendo precedentes legais para outras situações de discriminação policial. Mas as transformações mais significativas foram pessoais e relacionais. Marcelo havia descoberto que usar sua riqueza para amplificar vozes silenciadas era infinitamente mais gratificante do que colecionar reconhecimentos filantrópicos vazios. Maria Helena encontrou um novo propósito para seus anos de aposentadoria, transformando-se em mentora de jovens ativistas. Gabriel expandiu seu escritório para focar exclusivamente em casos de direitos civis, usando os recursos fornecidos por Marcelo para oferecer representação legal gratuita a vítimas de discriminação. Rafael criou um projeto fotográfico permanente, documentando injustiças sociais e, mais importante, as soluções desenvolvidas por comunidades organizadas. Ana Paula ganhou reconhecimento nacional por sua cobertura do caso, mas, mais importante, inspirou outros jornalistas a investigar padrões similares de discriminação em suas próprias cidades. O movimento, que havia nascido de um encontro casual entre estranhos numa manhã de discriminação, se transformou em uma rede nacional de ativistas, advogados, jornalistas e cidadãos comprometidos com mudanças sistemáticas. 2 anos após aquela manhã traumática na Rua da Praia, Marcelo caminhava novamente pelas mesmas ruas, não mais disfarçado, mas como um ativista reconhecido publicamente. O sargento Carlos Eduardo havia sido condenado e afastado da corporação. Programas de treinamento sobre diversidade haviam sido implementados na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, e dezenas de casos similares haviam encontrado representação legal adequada. Mas a mudança mais profunda era pessoal. Marcelo havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas conexões humanas autênticas que havia construído através da luta compartilhada por justiça. O grupo ainda se reunia semanalmente no café do seu Miguel, mas agora suas discussões giravam em torno de novos casos, novos desafios, novas oportunidades de criar mudanças positivas. A mesa redonda que havia testemunhado suas primeiras conversas traumáticas agora ecoava com risos, planejamentos esperançosos e a satisfação profunda de quem havia descoberto que a transformação social era possível quando pessoas de boa vontade decidiam agir juntas. A experiência havia provado que a justiça não era um conceito abstrato, mas uma realidade construível através de coragem individual, solidariedade coletiva e a determinação de transformar experiências pessoais de injustiça em oportunidades de mudança sistemática para toda a sociedade. A vingança de Marcelo contra a discriminação que havia sofrido não foi a retaliação individual, mas a construção de um sistema que protegeria futuras vítimas. Sua transformação pessoal havia se tornado uma revolução silenciosa, que continuava inspirando mudanças muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul, provando que quando pessoas privilegiadas genuinamente se abrem para crescer, além de suas limitações, e usar seu poder para amplificar vozes silenciadas, a mudança real não apenas é possível, é inevitável. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Marcelo, Maria Helena, Gabriel, Rafael e Ana Paula tenha tocado profundamente seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e justiça social que começou nas ruas de Porto Alegre, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram mudanças reais. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre coragem, solidariedade e os milagres que acontecem quando pessoas decidem lutar juntas por um mundo mais justo. E você? O que achou dessa vingança que se transformou em revolução? Conte para nós nos comentários qual parte mais te emocionou. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível.